Gente, primeiro aqui, agradecer a presença dessas duas figuras aqui, Alexandre Peixe e Beto Garrido, os dois maiores compositores do Brasil, né? Quem dera, Betão. Que é um prazer ter vocês estarem prestigiando isso aqui. Prazer, não. Eu estou sempre falando aqui que isso aqui, a ideia é registrar a história do entretenimento na Bahia e até no Brasil, né? Porque a gente, de uma certa forma, vocês influenciaram o que aconteceu na música do Brasil, acho que nos últimos 30, 40 anos, né? De alguma forma ou de outra. Então eu queria começar perguntando para vocês como é que vocês se conheceram e como é que vocês se encontraram, né? Alexandre e Beto. Bom, a gente se conhece há muito tempo. A gente estudava no Vieira. Eu tinha uma banda de pop rock, ele também tinha uma banda de pop rock. A gente ficava dividindo os palcos, mas nunca tocamos juntos. Mas a gente já se conhecia, tinha esse negócio dos festivais de música, de compor, de fazer as músicas. Eu fazia músicas para minha banda, ele fazia lá para a banda dele também. Aí eu fui tocar na banda Patrulha, passei uma época tocando. E ele fazendo as faculdades, fez 500 faculdades. Na época de Katia Guima, Leco Anselmo Maia. Costa, que era o produtor? De Anselmo, Katia Guima, Leco Maia. Maneca. Aí a banda tava viajando muito, eu fiz, não quero isso pra mim não. Aí resolvi sair da banda. E aí encontrei com ele almoçando no Chinês, ele e o Val, que era técnico de som de Ademar. Que tem estúdio na Europa. Com Flavinho Morgade de dia. Flavinho Morgade é vizinho nosso aqui. Ele mora nessa torre, né, aqui, bicho. Eu sou cínico, ele briga comigo o tempo todo, né? Aí, Morgade, os arranjadores da Bahia. Tô sendo deixando de ser cínico, viu? Daqui a 5 dias, viu? Não vai brigar mais comigo não, né? Bom, aí eu saí, fui falar com o Val, que eu tinha saído da Patrulha, que eu não queria mais ficar viajando. E ele tava conversando justamente com o Val, que ele tava querendo montar uma banda, que era a Baranga Pintada, acabou virando Baranga Pintada. Ele tá contando a história aí, viu, Pedrinho? E eu tô aprendendo porque ele tem uma memória. Eu vivi isso, eu não lembro mais. Aí ele fica me lembrando. Eu tô aqui, pô, foi ali. Mas a Baranga Pintada foi uma banda de vocês dois? Ou que vocês dois participaram? A gente juntou e... a gente era sócio, né? Ele era cantor, era tecladista. Na verdade, o Betão tem uma memória fantástica. Primeiro, Pedrinho, deixa eu agradecer o convite aqui, viu? Agradecer porque quando você fala de bater papo, de contar a história do Axé Music, a gente tá diante de uma das pessoas mais importantes nessa caminhada. Porque viu tudo acontecer, pelo viés do seu trabalho, mas viu tudo acontecer. Criou tudo, né? Criou muita coisa. Eu não vi Moisés nascer, essas coisas, né? Não fez a arte da inauguração do Sol, mas tudo bem, né? Mas outro dia uma repórter aqui perguntou se eu pintei a fobica. Aí tá demais, né? Demais. Não, mas você apertou o parafuso, você apertou. Apertou o parafuso, mas não pintou. Aí Betão tá contando as histórias e ele é ótimo, é bom até eu estar aqui, porque eu vou lembrando, né? E ele tá falando bem da caminhada aí, mas siga porque eu quero me lembrar das histórias. Bom, aí fizemos a Baranga, começamos a tocar com a Baranga e fizemos um certo sucesso em Salvador com a Baranga. E ele já tinha estourado a primeira música dele nessa época, que era Nanaê. Nanaê foi anterior a esse fazia parte já do repertório. Nanaê que foi gravado pelo Chiclete com Banana. Que era por conta do Nana Banana, né? Foi criado surgiu o bloco Nana pro Banana. Bloco. Né? Acho que, se eu não me engano, porque eu falo, Betão é craque em lembrar as coisas, mas se eu não me engano, era o primeiro ano do Nana em Salvador, que nosso encontro aí, Betão vai confirmar, acho que é 97 a Baranga começa, por 96. Por aí. 96, né? Talvez começasse a tocar em 97. É um nome bem misógino, por sinal, né? Vocês podem ser presos hoje, vocês sabem disso. Hoje não poderia ter esse nome, não. Também ele vai contar a história do nome que eu não vou lembrar. Não foi você que botou? Foi não foi eu, com certeza foi coisa de Beto, coisa de bar. Mas foi coisa de bar. Mas foi por aí. Mas ele lembrou de coisas aí que eu não tô lembrando. Vai puxando que eu vou complementando aí, Beto. Bom, na Baranga foi que nós fizemos a primeira música juntos, que foi a Vai Baranga, né? E a gente fez a primeira música juntos, passamos um tempo tocando juntos, aí eu parei de tocar de novo. Eu fiz, vamos tentar terminar essa faculdade. É que ele conseguia fazer faculdade, estudar ao mesmo e tocar ao mesmo tempo. Era estudante profissional, né? Fez administração. Você era um colega de faculdade também? Não. Eu fiz processamento de dados e ele fez... Nem fazendo uma porrada de faculdade, a gente conseguiu ser colega em nada. É mesmo. Mas é porque Betão também ele tem um poder de objetividade, assim, ele contou uma história aí grande por muito tempo, rapidamente, viu? Porque ele consegue lembrar. Também, né? Ele tem poder de síntese aí, né? maravilhoso. Isso é bom. Mas, assim, o que eu lembro dessa história de Beto, assim, para complementar o que ele falou, é assim, o Vieira, enquanto um colégio que estimulava as bandas a existirem por conta dos festivais de música, ele teve esse primeiro contato com a banda dele, Vítima 4, se eu estiver errado. Eu chamava de 20 para as 4, era a banda Vítima 4. A minha banda chamava Fogofato, a gente era terrível nos nomes, né? Só um nome horroroso.
mas assim, tocávamos, como ele falou, mais ligado à influência do rock, porque a nossa geração pegou a influência do Titãs, Paralamas, Legião, aquela anos 80, anos né? 80, O rock, anos 80. muito, os adolescentes ouviam isso, né? Mas teve um lance também que eu já era fã do Asa. O Asa tocava no Baiano, no Iate e no Espanhol. Eu ia pro show lá de Durval, ficava assistindo ele tocando. Porra, tinha facilidade de aprender as músicas. Comecei a tocar Tequirize, começava a tocar Gabriela no colégio. Eu lembro depois de um tempo, depois falava assim, rapaz, eu via você tocando aquelas músicas, eu achava que era sua. Eu achava que era dele, porque eu não conhecia ainda, né? Ele foi primeiro que eu estava mais mergulhado nesse universo, e Betão tirava no violão essas músicas do começo do Asa. Esse não tá falando nem do primeiro disco do Asa, né? Essa base aí. Ali. Então Era ele Bahia já tava... O Asa ainda não era muito conhecido, tava num gueto, assim, né? O Asa Era no Banda início Pinel e Banda Asa de Pinel, Águia, né? as duas coisas, né? Que Mas mudavam. é uma coisa interessante, Betão, não sei se você vai lembrar disso, é que o Vieira, ele contratava uma banda para fechar os festivais, e geralmente eram as bandas de axé que estavam surgindo em Salvador. Então eu lembro, por exemplo, do encerramento de um desses, era Mostra de Som e Festival o Fim, interno. que era o Festival Interno de Música, o Fim. E eu já vi Oraqueto encerrando, eu lembro da Companhia Clique, não mais com Daniela, quando já estava com Carla Vise. Carla Vise, né? Então assim... Carlos Neto. Carlos Neto é ex-vierense também, né? Então assim, essas bandas tocavam... E Durval também. O Asa foi tocou. do Maristas? Durval Marista. Mas Eu acho que o foi Asa Marista. tocou O Asa também no tocou. encerramento de uma... Mas a influência da que o Beto se refere, da gente ali, estudante com bandas de pop rock pela influência da adolescência ligada ao momento do rock nacional, mas morando em Salvador, pulando o carnaval e vendo as bandas de axé começando esse movimento dentro do Vieira, encerrando os festivais. Então isso vai mostrando um pouquinho do que essa vai ser essa ponte pra gente de migrar, de querer montar uma banda, de querer compor, muito por conta desse cenário. Só fazendo né? um parênteses aí, vocês falaram de Vieira, dos festivais musicais, o Marista também, o próprio Nizam, né? Nizam também do Marista. também, Maristas e tal. Eu acho que Ricardo Chaves também. Ricardo acho que é Marista também. Acho que o Ricardo também tem uma passagem pelo Vieira. O quanto essas escolas influenciaram de aquilo que depois virou a música baiana, né? Tipo assim, quantas pessoas saíram dali. E tem Carlinhos Cor das Águas, que eu acho que também saiu do Vieira, né? Luiz Muritiba também, eu acho que também tem uma formação de escola. Então muita gente saiu desses festivais estudantis, que eu nem sei se existe ainda, né? Eu nunca mais ouvi falar. Eu não escutei. Você que tem filho assim, no colégio, Nunca coisa. mais. Eu, inclusive, eu acho que isso é fundamental Sim. para que pessoas busquem esse caminho profissional, porque naquele momento ali ninguém estava pensando em fazer música de forma profissional. Né? Mas esse primeiro contato da gente com esse universo de palco, subir, tocar, enfrentar público, de fazer também música, né? Porque ali dava margem. Eu vi uma vez uma entrevista de Pitty dizendo que o que fez ela virar cantora de rock na Bahia foi ela assistir uma banda chamada Úteros em Fúria, que era uma banda do Vieira. De rock, de Mauro. Tocava com a gente. Tocava nos festivais com a gente. Eu lembro de Daniel Boaventura tocando na banda Horas Vagas, lá no Vieira, tocando sax, cantando super bem. Com Gerson. Com Gerson, que hoje é veterinário. Então assim, a gente viu uma geração. Alguns seguiram profissionalmente na música, outros assim, a gente não viu dentro da música assim como uma coisa profissional, mas muitas vezes tem trabalhos paralelos à profissão que escolheu, com música ainda. Então eu acho fundamental esse empurrão, esse estímulo que os colégios deem aos estudantes. É uma coisa bacana, você falou de Daniel Boaventura, eu me lembro que uma vez a gente fez um festival do beijo, dentro do espanhol, com as escolas todas, que a gente estava querendo pegar o pessoal para vir pro bloco, né? E Daniel Boaventura ganhou, eu descobri outro dia, eu achei as fichas de quem ganhou. Eu me lembro que tinha um filho do ex-prefeito Fernando José. Hoje não sei se também era baterista. Tinha uma banda de todo rock. mundo ali, sabe? Esse menino aqui agora, ele era o cantor, ganhou o prêmio, entendeu? Que o Daniel, ele desenhava os cartazes da massa de som. Daniel desenhava. Isso é muito bacana, quer dizer, esse envolvimento da escola com a cultura, é uma coisa bacana, tá? Agora, voltando aqui para a carreira de vocês aqui, né? Eu vou anotei o nome aqui porque eu sou ruim com inglês, né? Assim, meu inglês é de Botsuana, não sei se eu te falei, né? Aprendi lá em Botsuana. Mas eu fiz muita capa de disco e ali nos anos 80, né? E também olhava muito as capas de disco, os discos de vinil na época, né? E tinha uma dupla que eu sempre via, eu nunca conheci os caras, que não sei se a pronúncia é essa, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Michael Sullivan e Paulo Massado. Pronto.
Eu digo, nunca vi, esses caras são de fantasma, então tudo é música, os caras estão ali, né? Já estavam lá no Aí Rio de mais Janeiro. recentemente tem um podcast, acho que é o Corredor, alguma coisa, eu vi o cara dando Corredor entrevista. 6 de Clemente. Corredor, né? É. Muito bacana, assim, por sinal, né? Aí, vocês dois são o Sullivan e Massadas da Bahia, não, né? E Ricardo Chaves passou a época brincando com isso, né? Falando Naquele disso, jeito, né? Sullivan e Massada da Bahia, os caras... Da Bahia tudo. não, do Brasil, né? Que vocês fizeram música que foi um sucesso durante alguns anos no Brasil inteiro, né? Primeiro lugar aí e tal. Pô, se a gente ser comparado a uma dupla como o Sullivan e Massada, os caras têm 2 décadas, talvez, de influência na música brasileira em todos os níveis, assim, de artistas, né? De música infantil. Michael Sullivan produziu os discos da Xuxa durante muitos anos, mas tem música ao mesmo tempo com Gal Costa, com Tim Sandra de Maia. Sá, Tim Maia. Enfim, e quanto mais eu leio, mais eu vou descobrindo histórias interessantes, né? Do trabalho dessa dupla. Você viu a entrevista de um deles lá com esse Vi Corredor? Michael Sullivan com né? o Clemente, é muito bom. Inclusive tem até uma história curiosa de como ele fez a música de Gal, Dia de Domingo. E aí que ele encontrou Gal nos corredores de um estúdio e Gal perguntou: vocês que fizeram a música de Tim Maia, a música que estava tocando no rádio na época, sim, pô, eu quero fazer uma gravação com ele, eu queria que você fizesse uma música para convidar Tim Maia para uma gravação. Aí ele contando, né, que eles correram pro apartamento de um deles para fazer a música, porque era encomenda pra Gal. E eu fico tentando olhar, estou contando essa história de uma forma mais rápida para entender como é o modo de trabalho deles, né? E eu e Betão, assim, a gente sempre teve muito o hábito de se encontrar com uma certa rotina. E eu vejo que esses autores, essas duplas que conseguiram ter muitas canções gravadas ao longo da carreira, também tem essa dinâmica de trabalhar muito com disciplina. Eu digo porque as pessoas... Transpirar, porque as pessoas acham que, não vou dizer que não existe esse tipo de compositor, que a gente espera a inspiração bater lá e a gente tá ali, vamos lá, vamos fazer. Então, assim, talvez tenha, né? A gente vê histórias das mais diversas possíveis a respeito de como as músicas são criadas e tem de tudo um pouco. Mas no nosso caso era muito assim, tipo, a gente revezava a casa. Betão, hoje eu vou em sua casa, eu vou em sua casa, mas a gente estava na rotina, quase que fosse um trabalho de se encontrar diariamente, porque o contato diário nos dava a chance de ter, dava a chance da gente trocar uma ideia, tipo, o Betão tinha uma letra, uma frase, ou eu tinha uma melodia, e ficava trocando figurinha e a gente achava que essa rotina fazia a gente produzir mais. E salvando as ideias quando estava sozinho. Essa questão do artista, eu sou da área gráfica, a mesma coisa, muita gente tem essa visão do artista da área gráfica, o cara louco, né, que fica ali viajando nas estrelas, né, mas a coisa não funciona bem assim. Vira e mexe, a gente tá aqui, aí tem uma ideia, vai gravando, às vezes desenvolve, às vezes... No celular, a gente não pegou dessa fase, a gente tinha aquele gravadorzinho digital pequeno, a gente andava com ele para não perder as ideias, né? Quando eu não ligava pro celular, desliguei para deixar na caixa. Né? Mandava outro desligar. Desliga o telefone que eu tô com ideia. Ele ligava assim, deixava na caixa do outro, depois se encontra para terminar. Isso é bacana. Isso eu te pergunto, como é que o processo criativo de vocês? Estou falando assim, porque às vezes as pessoas me perguntam como é seu processo criativo, né? Eu digo, o cliente liga e diz, eu quero trabalho para amanhã, então o processo criativo é se entregar, né? Eu não sei como é o que é o de vocês. Como é que funciona o processo? A gente já teve coisas similares assim, né? Às vezes, não é amanhã, mas, pô, tipo, jingle, famoso para ontem, né? Como fala. O disco tá fechando, o disco tá precisando. O disco tá fechado. Você tem alguma coisa, pô, mas é para ontem. Tô precisando assim, assado de uma música assim, assada. Você comentou sobre uma música que foi super rápida, qual foi? Foi Quero Chiclete. Deixa ele contar, essa eu vou contar outra rápida pra ele aí. Ele também não lembrasse também. Falei. Não, vamos falar do Quero Chiclete primeiro, porque essa história... Ele me lembrou, eu não lembrava. A gente fazia música, como ele falou, né? Lá na casa dele ou na minha. Na época, ele morava com os pais. Os pais tinham uma cobertura ali no Sabino Silva. Chame. E ele morava no andar de cima, no Cafofo, assim, junto à piscina. Tinha uma assim. privacidade, tipo como se fosse um estúdio, digamos, meio fora da casa. Então, Betão, o pessoal morava embaixo, o pai, a irmã, não sei o que. Ele dividiu o quarto lá em cima com o irmão que tava viajando já, não morava mais Morava aqui. fora já, então era meio... Mas o cara é todo organizado, todo metódico. Ele tinha uma prateleira com as roupas dele, assim, mas ele não gostava de tomar banho no segundo andar. Aí... Todo dia ele terminava de fazer música 10 para meio-dia, porque 12h30 ele tinha um horário de uma malhação, alguma coisa assim. Eu já ia pra academia, já tinha esse rigor de ir pra academia. Cara, ele descia 10 para meio-dia, ele fazia uma mochila pra tomar banho no andar de baixo. E Rapaz, a gente parava, ele lembra de coisa que aí a gente parava pra vir fazer música. Olha, ele pode estar inventando, viu? Pra fazer a porra da música. Não posso confirmar, porque memória de Beto é... Aí eu tinha visto no carnaval o Chiclete com o negócio. Chiclete, Bel brincando, né? Aí o bloco todo fazendo.
ele fazia isso, ele fazia chiclete e o bloco batia uma palma, assim, chiclete e batia uma palma. Aí Eu eu, lembro disso. aí eu comentei com ele, falei, rapaz, eu vi um negócio legal o Bel fazendo, velho. Isso daí sai, isso dá música. Aí peguei o violão assim na hora, já tava. É a hora que eu tava saindo. Ele arrumando a mochila pra descer. Aí eu vi, Ou seja, não tinha tempo, né? Aí ele parou e falou assim, pô, isso é bom. Vamos fazer essa música. Aí ele sentou na cama, largou a mochila, aí canta. Chiclete, quero chiclete. Aí a música saiu e... Quero chiclete. 2 minutos. Chiclete grudado no seu ouvido. Aí a gente vai pegando referência, né? Na letra tem Não é lambada, não é merengue, não é, que é um início de uma música conhecida do Chiclete. Não é lambada, não é merengue, é chiclete com banana. Eu não sei quem gravou isso do Chiclete, mas ficou conhecido, né? Eu acho que o percussionista, Valtinho, que falava. Valtinho, falava isso, Não é lambada, Dene, não sei. não é merengue, é chiclete com Aí a banana. gente foi colocando essas referências dentro da música porque Não ia é ser lambada, uma não espécie é de merengue, jingle, não entre é. aspas, que era direcionado ao chiclete, né? Lógico. É aquela música... Então, até só para quem não tá acompanhando, vai estar acompanhando aqui o podcast, né? E talvez não tenha esse conhecimento, pode conhecer você como né, um cantor, Beto, casado com minha sobrinha, né? Meu tio. Seu tio adora, né? Mas assim, só pra gente entender aqui, né? 100% você, a fila andou, não vou chorar, coração grandão, diga mais aí. Voa, voa. Voa, voa. Do nosso Né, jeito. Do nosso jeito. Nanaê eu fiz também. Nanaê, chiclete. né? Assim, porra, Balanço do trem, Ricardo Chaves. Piuí, piuí, piuí. eu tava falando aqui só de Bel, né? Você tá falando Só de Bel aí. Então, Tem porrada. também do Babado, né? Que vocês criaram a música Babado do Babado. Novo. Mas Deu título à música. Me Então, chama de assim, amor também, foi bem tocado. é muita coisa e, digamos assim, do Chiclete barra Bel, né? Digo assim, é impressionante o quanto vocês fizeram. Aí fazer uma pergunta aqui crucial, né? Porque hoje eu também trabalho para figura ali. Às vezes, como é trabalhar para Bel, né? O nível Faz de... o coração grandão. Que é a mais nova da Não, gente. mas como é que é isso? Tinha a relação de vocês, essa entrega para ele. O meu primeiro contato quando o Beto passa a ser um parceiro presente, desde a banda que a gente fez, que ele tocou no assunto, que a gente começou a escrever primeiro para a banda Baranga Pintada, quando a gente montou essa banda. Quando a banda acabou, a gente resolveu falar, pô, Betão, você tá fazendo música de um lado, eu do outro, a gente já fazia pra banda, agora que a banda não existe mais, vamos compor pro mercado. Eu não tava cantando nessa época, eu tava só fazendo faculdade. Então foi uma época muito rica pra gente de construção de repertório, assim, pra galera, porque a gente focou alguns anos em compor pros outros. Lógico. Então, assim, Bel já tinha aparecido na minha vida antes, por causa de Nanaê, a história que eu contei, e a história curiosa é que é um colega de faculdade, Marcelinho Liberato, né? Doutor Marcelo hoje, geologista. Não, ele me tratou, pô. Pois é, então, Tinha doutor um problema sério, que ele é surfista também, né? surfista também. Figuraça, e é um craque, ele o me tratou. médico. Aí, Marcelo, tá vendo aí? Doutor Tô vivo aqui, Marcelo Liberato, tá vendo ó. Não perdi paciente. a perna, não, ó. Descobri um paciente aqui, ó. Mas é um super médico, a gente fez faculdade juntos, né? Foi a primeira faculdade que eu fiz. E Marcelinho, né? O pai também médico, também é geologista. Também mora aqui? Tem a malhador ali. Pois é, e ele, amigo de Bel no prédio, ele falou, pô, Peixe, eu sou vizinho de Bel. Eu já tinha sido gravado alguns anos antes, 2 anos antes, por Ricardo Chaves, foi quem primeiro me gravou. Que teve aqui com a gente, né? Já teve aqui, né? Pois é, Ricardo foi o artista que primeiro me gravou. Aí quando eu fui fazer faculdade, esse colega meu falou, Peixe, eu moro no prédio de Bel, você tem alguma música pra Bel? Foi assim que minha história começou com o Chiclete, anterior ao meu encontro com o Beto. Então quando o Bel me grava, essa música Nanaê, gravou uma outra música, e a gente passa a se encontrar para compor depois. Chiclete na boca. Aí eu já tinha essa conexão com o Bel. E aí a gente retomou essa questão do que a gente estava fazendo junto para Bel gravar. E foi uma época muito rica, assim, porque tem muito essa questão do encaixe, né? Do som, da música, o artista... A sonoridade que o artista está procurando, a letra. Foi acho que esse casamento, assim, que até hoje, né, ele nos grava, graças a Deus, assim, muito rico, porque foram músicas... O Voa Voa foi a música do Carnaval de Salvador, eleita por voto popular. Você sabe qual foi o ano, né? 2003, se eu não me engano. Betão é melhor que eu. Eu acho que Vovô foi 2003. Rafael Bahia 2003, Folia. né? Foi. Isso aí, né? Mas Quero Chiclete foi sucesso também antes, né? O 2005, que foi o álbum Sou Chicleteiro, tinham 5 músicas nossas. que a gente colocou 5 músicas, foi talvez o disco que a gente tem mais tempo. Eu acho que isso é um recorde na carreira do Chiclete, né? Eu não sei. 5 músicas do mesmo compositor, da mesma dupla. O que eu achei interessante também é que vocês conseguiram pegar, na verdade,
a alma dos caras ali, né? Do Chiclete barra Bel, porque é até difícil desassociar isso, né? Mas assim, eu acompanho o Bel desde 79, mais ou menos, para 80. E o Chiclete também, né? E sei que eles eram muito exclusivos. E no início ali era questão do galope, né? Depois eles começaram no samba reggae e tal. Mas eles são muito preciosos naquilo que eles tocavam, que eles escolhiam para tocar. E acho que vocês conseguiram, sabe? Eu acho que tem uma coisa aí, Pedrinho, vou falar por legal, mim, tá? Né? Eu acho que o que a gente... Lógico que tem músicas mais aceleradas, como Quero Chiclete e outras que a gente fez, mas assim, eu acho que essa virada dessas canções da nossa parceria terem sido músicas que se perpetuaram ao longo do tempo. A gente tá falando aí de 20 anos, a música como 100% Você, como Não Vou Chorar. Eu acho que é questão de falar de amor, do romantismo, né? Eu acho que quando dá muito certo esse encontro da melodia com a letra e a música se torna popular, na divisão que a gente conseguiu, eu acho que também. ela tem mais chance de ser atemporal, né? E isso, com a força da interpretação do Chiclete, com a força popular do Chiclete, tudo isso foi um casamento que deu muito certo, né? E também tem um negócio assim, como a gente estourou muita música nesse segmento, outros compositores também começaram a fazer músicas também nesse segmento. E aí, Bel gravando, aí falou, essa música é sua. Até hoje o pessoal acha que diga que valeu. Diga que valeu, é sua, né? Eu falei, não, mas quiser me dar um jeito autoral aí. Também. Virou um pouco assim, que é sucesso, um carimbo da dupla. E você falou um pouco das duplas, você começou falando da dupla Surdo e Massadas, né? E nessa época que a gente ainda pegou essa fase do vinil, que a gente abriu o encarte para olhar lá e via que tudo acontecia na WR, né? Com o nosso saudoso Wesley Rangel. Né? E até acho que é no filme de Chico, o Kertz do Axé, que falam quem é o pai do Axé? Um fala, é Luiz. Alguém fala, o pai do Axé é o Wesley Rangel. E realmente ele é um cara assim, foi um cara incrível, fundamental, assim, porque ele alimentou e fomentou. Acreditou, né? Deu oportunidade. Né? Tem algumas pessoas, Cristóvão Rodrigues também. Cristóvão, que foi quem botou em rádio para tocar. Um cara também com certeza. Né? Figuras importantíssimas. Tiveram algumas pessoas, eu acho que foram importantes. Foi uma construção, né? Foi uma construção, não é de ninguém, assim, eu acho que é uma construção. De muitas pessoas. Mas o Hélio é um cara importantíssimo, né? Como Cristóvão foi um cara importante. Sim, mas estava interrompendo. Não, eu falo dos encartes porque a gente tinha chance de ver, de poder olhar quem fazia as músicas. E uma das coisas que me chamava muita atenção, que a gente via lá, Pierre Onassis, Alain Tavares, Gilson Babilônia, essa dupla eu via muito. Jorge Zaret, Dito, Jorge Zaret, Pedro Del Rey, Já o Perico. Aí nesse imaginário da gente de compositor, velho, eu quero... Aquele menino que fazia forró também, que até faleceu, cara. Carlos Pita, que tem músicas incríveis também, né? Então assim, eu olhava para esses nomes ali dentro, que eles se repetiam nos encartes, nas músicas. Então, para a gente, muito mais do que Surdo e Massadas, que estava ali dentro ligado ao Rio de Janeiro, a cultura de Globo. Essas, para mim, por exemplo, a minha formação, eu queria conhecer esses caras, eu queria fazer música como esses caras faziam, que só faziam músicas fantásticas, né? Então, essa referência de dupla que você fala, assim, que tem muito DNA. Você escuta e fala, pô, essa música é cara de tal compositor, porque tem a linguagem, tem a forma da escrita, né? Então eu acho que esse casamento de encontros, né, de autores que produzem juntos, tem muito essa química mesmo de juntar melodia, um ajuda na melodia, enquanto um ajuda na letra. Tem dias que é o inverso e acaba criando, né, uma estrutura muito própria da criação daquela dupla, né? Eu me lembrei de uma coisa ontem, quando eu estava conversando com você ali, eu acho. Beto uma vez foi no meu escritório, que era aqui no Lucaia. Não sei se você lembra disso. Com certeza ele lembra. Depende, vende lá. 99, por aí. Ele vai te dizer até o mês. Era novinho. Você me lembrou, né? Eu não me lembro na época qual era a mídia, porque as mídias mudaram muito, né? Disquete, CD. Não, era CD, 99 era CD. Acho que era um CD, né? Você me levou, fez assim, você encontra com Bel? Eu disse, rapaz, não, Bel só teve... Eu conheci a Bel há 20 anos. Ninguém só teve meu escritório 2 vezes na vida. Foi a fita cassete. 99 fita cassete? Sei lá. Só siga, vai pra se interromper. Ele só veio aqui 2 vezes na vida, em cada um no escritório diferente, pra você ter ideia.
era tão distante que escritório diferente. Ele não vem aqui não, porra. Eu que antigamente eu ia no galpão dele lá em Cajazeira para pintar o trio, aquela coisa toda. E depois no escritório dele, eu não ia, né, lá no escritório, raramente, 2 vezes, juro pra você, 2 vezes. No outro dia, Bel apareceu lá no escritório. Ele queria uma camisa de natação pro filho dele, alguma coisa que tinha nada a ver. O pai do camarão me ligou, eu falei, Pedro, mas Bel tá indo aí, você pode atender? Eu digo, tá. E nem me lembrei, você deixou seu negócio lá, sua mídia, entendeu? Aí, você já tem umas músicas aqui novas de vocês dois. Aí Bel chegou lá, atendi ele e nem me toquei. Quando ele foi saindo, eu digo, pô, Bel, rapaz, eu nem sei se eu... Porque assim, você fica sem graça, chega a mostrar essas coisas pro artista. Olha, me deixaram isso aqui, pô, eu não sei nem quem são esses caras, viu? Vou me comprometer, né? Tá aqui. Ali tinha voa, sempre aí com você, ele não assim, vou chorar. Eu vou levar, mas diga pra ele o seguinte, que não me liguem. Se eu gostar de alguma coisa, eu ligo. Aí não sei nem se ele ouviu, certo? Mas eu estimulei isso assim, aí não sei o que... Ele não ligou pra essa, não. Bom, não ligou, mas ele teve que melhorar. Ele levou. E foi a 3ª vez que ele foi lá e nunca mais foi no escritório, mas ele foi 3 vezes no escritório e, coincidentemente, eu acho que, tô narrando aqui pela coincidência, tinha 20 anos, ele foi 2 vezes, ele foi um dia depois que você esteve lá no escritório. Acho que em 99, 2000. Mas, Pedrinho, tinha um fluxo de entrega, você está falando de chegar no artista, né? Isso é uma grande dificuldade. Porque hoje, assim, você consegue chamar atenção até num violão que você grava no Instagram, o cara gosta. Eu vejo autores botando assim, de quem é a cara, marque o artista aí. Eu já vi artista gravar música com isso, já vi o artista falar disso. Que, pô, eu vi tanto a minha meu nome ali que falei, pô, por que tô me marcando muito? Dei um play, vi que era... Eu já vi isso acontecer. Tem isso, tem... Você tentar, não é fácil, via direct, se você conseguir chegar no artista, por exemplo, digamos que eu queira chegar no artista de São Paulo, que eu não tenho o acesso pessoal, mas se você chegar de uma forma que você conte um pouco da sua história, pode ser que ele fique curioso, sabendo que você não é uma pessoa que tá nisso, que já tá nisso há um tempo. O cara, pô, legal, seu trabalho é legal, me mande algum... Tem várias formas. Naquela época você tinha que chegar no artista. E isso era difícil. Então eu lembro, por exemplo, eu indo pro Cheiro na Barra, que o Whindersson marcava com vários compositores, e a gente ficava no sofá. Eu vi algumas reuniões disso. Você lembra disso? E aí ia subindo 1 a 1 para mostrar a música com violão para o Whindersson. Eu lembro eu indo lá pra perto da selva. E aí quem fazia esse trabalho era Manolo Pousada, também falecido, né? Não tá mais com a gente, mas assim, talvez tenha sido o último como é que eu posso chamar? Um cara que fazia garimpeiro mesmo. De repertório. Eu não lembro, depois de Manolo, um cara Teve um que é amigo nosso, Pio. Pio faz esse negócio, mas... Mas na verdade eu falo assim, não é... Pio faz esse trabalho realmente. É porque Manolo fazia dentro de uma estrutura com, sei lá, 8 bandas. Ele fazia direcionado para a estrutura que ele fazia parte. Ele tinha essa fama de que era um cara que conseguia, né? Não, você entrava no escritório dele, você via as caixas com material dentro. Então, assim, ele fala, eu vou ouvir tudo. Então, assim, eu acho que faltou um pouco essa continuidade dessa pessoa que, digamos, entregue mais mastigado para o artista uma seleção de repertório. Então, eu cheguei a pegar essa fase de ir para o escritório e deixar material. Lógico que com a gente sendo gravado, aí a gente vai perdendo esse... Vai furando fila, né? Vai criando um canal direto. Vai criando um canal com... Aí já passaram a ter as audições diretamente com os artistas. Assim, eu lembro que eu já fui fazer audição em Goiânia, quando eu era convidado para fazer audição, por exemplo, as duplas, eu ia lá para Goiânia com violão. Já fui para audição em Fortaleza, para a turma do forró. Então, assim, depois, quando você já tem o que dizer em relação a essa música eu fiz, essas pessoas já alguém te liga, faz peixe, né? Beto, me arruma uma música aí e tal. Também que foi muito regravado pelo pessoal do sertanejo, né? Que as músicas estouraram aqui com Chiclete, com Claudinha. E aí, Jorge Mateus chegou a gravar a gente, Michel Teló, Johnny Marrone. Lembrei mais. Você Mário depois... Cecílio Rodolfo, César Menotti e Fabiano, muitas duplas gravaram. A Fila Andou a gente fez para Menotti e Fabiano, lembra? Que eles não quiseram gravar. Mas, por exemplo, ela fez inicialmente ela fez sucesso em Goiânia, com Mário Cecílio Rodolfo. No Nordeste com Bel. Mas ela regravou depois que Bel tinha gravado. Mas o Brasil, essa questão de ser tão grande, eles têm um nicho de mercado específico, estava muito forte no Nordeste, eles regravaram na sequência do Chiclete e estouraram nesse universo sertanejo, então teve muito isso também da regravação, né? E falando dessa questão, dá para viver de composição? Rapaz... Não, estou fazendo uma pergunta... Pedrinho, veja bem, eu vou falar, Beto também existem momentos e momentos disso aí, tá? A gente pegou a fase onde você entrar num álbum,
você ganhava o mesmo dinheiro do cara que fez o hit. Então, por exemplo, eu entrava no álbum desse início aí, dessa jornada aí de compositor, a gente tá falando aí de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Os álbuns saíam, alguns deles, por exemplo, você entrava no disco do Tchan, saía com 500 mil de cópias vendidas pra loja. Se o cara ia ter que fazer promoção lá depois, problema dele. Ele já vendeu. Então, a gravadora ele pagava, se tinham 10 faixas, 12 faixas, 11, dividindo as faixas entre os autores do álbum, o mesmo dinheiro da música de trabalho. Então, naquela época, entrar no álbum era um excelente negócio. Você podia optar por receber antes ou depois, né? Que tinha um chamado Advance, né? Advance, ou então você sabia pelo que fosse vender, né? Exatamente. Era uma aposta. Mas assim, então era uma época que os discos do Axé Music venderam 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil. Então, se você fosse uma dupla, por exemplo, bem atuante, em vários repertórios nessa época, que todo mundo vendia muito disco, com certeza era uma época aí que quem viveu esse auge de canções, e fora se as músicas fossem pro rádio, pro repertório, aí você entrava com a execução pública via CAD, aí você tinha outro recurso vindo para você. Hoje você tá falando de plays, de streaming que dá 0,00001 por um play, então assim, hoje você viver disso e dizer assim, pô, o cara ganha dinheiro com isso, ele tem Quando que entrava ser... em novela também tinha, entrou na novela, Isso, trilha sonora de novela também dava. Então eu acho que o mundo mudou nesse sentido, né? Então assim, hoje o compositor... Mudou para pior, né, nesse caso. Nesse caso de arrecadação, acredito que sim, mas aí vamos lá, tem as mudanças do mercado, né? Por exemplo, para quem construiu uma história ao longo da vida com um bom repertório, vieram as empresas hoje comprar catálogos. Você vê recentemente... Gilberto Gil vendeu o catálogo dele, inclusive acho que vendeu para a mesma empresa de Beto, que Beto vendeu uma parte do catálogo dele para uma empresa que é ligada à Liminha lá no Rio, nas nuvens do estúdio, tem uma parceria com um grupo internacional e não é só ele, tem vários que tem investido em catálogos nacionais. Então hoje, por exemplo, para quem construiu uma boa história é uma receita. Um catálogo. O Beto, inclusive, recentemente teve essa... Negociei. Pode pedir um vale para ele aí, viu, Pedrinho, que ele tá... Não, negociei 50%. A gente vai conversar depois aqui. De uma parte aí. Né? Vai ser um macalãozinho. Tá você bota esse rei nacional. Ó, Betão aí, ó, aproveita. Então, assim, tem essa... Consegui aqui. Tem um mercado mutante, assim, né? O streaming é ruim, mas aí entra o universo do catálogo, passou a ser uma coisa que o mundo passou a ver com um olhar mais agressivo, muitos foram procurados para isso. Eu acho que vai continuar mudando, né? Quando você entra na pirataria, foi uma fase difícil para o compositor, na pirataria ali, depois veio o DVD, recuperou o autoral. A pirataria foi bom para alguns, né? Que Manuel Castro melhorava na divulgação. Ele mandava gravar o Babado Novo ali, fazer pirataria para poder divulgar a banda. Que aí vendia show, mas né? também tinha outro lado que nem fazia a música ser conhecida, já que se ela não fosse a música de trabalho, o pessoal não ia conhecer. E com pirata, acabava conhecendo também, acabava tocando. Mas foi uma luta nessa época que Betão tá falando pro autor. O autor se sentiu ali lesado porque o pirata não pagava. Mas ao mesmo tempo o Betão tá falando sobre a divulgação da obra dele que, por exemplo, valoriza um catálogo. Por exemplo, a situação recente. Ou a música passa a ser desejada para uma regravação porque ficou conhecida ali. Então tem outras formas de desenrolar, né? Até puxando aqui, você falou assim de regravação. Não estava nem na pauta aqui do que eu imaginei, né? Mas assim, eu sempre tive uma preocupação, não sei se vocês ouviram falar de Totó, que foi do Cheiro. O irmão de Whindersson, lógico. Totó, uma figuraça, assim, um cara importantíssimo para a música. Eu cheguei a conhecer Totó. Né? Cheguei a conhecer Totó. E eu dizia assim, vem cá, Totó, por que não se regrava? Ele fazia um disco, e o disco tinha que ter X músicas de um lado e X músicas do outro. Quanto era no vinil? Nem lembro. Talvez 12, 14 músicas. Inédita e aí todo tinha que ano. botar qualquer música. Eu digo, cara, por que aqui não bota uma música sei lá, de alguém que gravou lá no início dos anos 80, de Luiz Muritiba, de não sei o que tal. Porque eu sempre achei que a música baiana teve um problema, assim, né? Ela não regravava outros. Da própria Xé, você fala, da do própria própria música baiana. Vamos supor, você tinha ali naquele disco, você tinha 4, 5 músicas top, bacana. Mas se eram 12, você precisava preencher mais 6, aí o cara botar qualquer música que ninguém ouvir. Por que não grava um Jerônimo? Por que não grava Luiz Muritiba? Porque eu não sei nem se era viável do ponto de vista que eles tinham questão de gravadora, aquela coisa toda, né? Mas eu sempre questionei isso. E qual era a resposta dele? Rapaz... Era o mercado que não fazia esse fluxo? Podia ser gravadora, na época as gravadoras eram Poligram e tal.
Mas assim, Cara, ia travar tudo, eu não sabe? tenho uma ideia, assim, não me lembro exatamente o que ele respondia, mas era sempre com inviabilidade, Certo. certo? E só que eu vi isso na MPB, né? E vejo isso no sertanejo. Ele regravaram no sertanejo. Uhum. Então eu sempre me questionei por que não achei isso não acontece, né? Agora, quando acontece isso do artista maior regravar, ele toma a música pra ele. O menorzinho que tava ali vai perdendo. Agora é Gustavo Lima, o Léo que descobriu aquela. Aqui tem dois, Beto lembrou do caso, o Tchê Tchererê, foi gravado Por Léo da Estaca Zero primeiro, mas nacionalmente conhecido como Gustavo. Pablo estourou Fui Fiel, mas ficou conhecido nacionalmente como Gustavo Lima, porque tem um alcance Lógico. até nacional. Mila com o Netinho. Mila foi e Jamil antes, o Jeremias. Jeremias, e aí Mas Netinho que fez. todo mundo conhece como Netinho. Que nasceu, Tem outro lado da moeda também, né? O artista, o maior, toma Verdade. a música do Mas Mano. Mano ganhou muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Mas aí para o compositor, por exemplo, né? Isso é bom negócio. Pra ele demais, que foi, né? Eu me lembro que uma vez ele falou que... Eu tô pegando o gancho aqui, ele falou que ele perguntou a Totó. Ah, entendi. Mas assim... Sabe que a banda não regrava. Você tá falando até de dois modelos diferentes. O sertanejo, digamos assim, se apropriando de algo que é do axé. Mas o próprio axé se apropriar de algo que é do axé, eu vi pouco isso. Entendeu? Uhum. Não sei se eu vejo o sertanejo fazer isso com o próprio sertanejo, até com músicas antigas do sertanejo. E se você pegar, você pode ter músicas, digamos assim, quando a gente fala assim, o que é axé, né? Que tem uma discussão danada o que é axé, que não é necessariamente não é um ritmo, né? Mas assim, eu que vivenciei ali os anos 70 do carnaval, eu conheci ali autores como Valtinho Queiroz, Riachão, né? Que tinham músicas maravilhosas que as pessoas simplesmente esqueceram, né? Passaram... Valtinho Queiroz tinha música maravilhosa, né? Na época do Jacu e outros autores ali naquela... Então eu sinto que não há não se revisita isso, entendeu? Pedrinho, eu sou suspeito pra falar disso, porque eu já gravei 6 volumes do Axézinho só visitando isso. O projeto que eu faço tem mais de 10 horas de gravação chega do lá Axé. nisso, Deixa eu te contar, eu não então, posso falar disso, porque eu regravei hoje. Peguei Mani na escola, Mani, minha filha, claro que você conhece, a mais nova. Aí ela sua filha? A mais nova. Aí, minha sobrinha neta, né? Sua sobrinha neta, tá vendo? Meu tio tá foda. Aí ela chegou e disse, pai, bota uma música aí no rádio, não sei o que, no carro. Aí pegou meu telefone e botou Axézinho. Aí eu fiz assim, ela fez, eu ouço o Tio Peixe todo dia de manhã pra acordar, que é a música que eu fico... Tá vendo? Eu nem sabia que a geração tava... Ela largou essa hoje. E vou te falar outra, que você falou dessa conversa com o Totó, que eu te perguntei por que o mercado naquela época não falava. A gente, quando gravou o único disco que a Baranga gravou na vida, a gente gravou na WR uma parte dele, e outra parte foi pra São Paulo fazer, acho que foi fazer voz e metais, não lembro, porque era Warner Continental a gravadora, a gente chegou a ter uma gravadora nessa época. E nesse álbum, o único da Baranga, a gente já gravou Festa, que Durval foi... Olha como Durval era um artista desde aquela época generoso, já era um sucesso o Asa, e ele mesmo assim, a gente começando, ele entendia que precisava ter mais banda de axé, que tinha que ter renovação, então ele prontamente foi na WR gravar A Gente Pede Festa, desde conheci Durval aí, a gente, né? Eu fiquei brincando na época que Betão sabia cantar as músicas que nem Durval lembrava, Cado Vieira, que ele ficava pegando no show as músicas. O lado B do Asa ele sabia cantar. Então Durval gravou, a gente já gravou também Dentro da Minha Cabeça, que é uma música de Jerônimo, gravada pela Cor do Som. Então a gente, desde o primeiro álbum... A música de Jerônimo, é? Aquela música de Jerônimo. Dentro da Minha Cabeça. É, de Jerônimo. Porra. Jerônimo e... Não sei se é Lula Queiroz, o parceiro dele, mas Jerônimo é um dos autores. Mas a gente já tinha essa preocupação, porque na Baranga a gente fazia releituras de músicas do Axé Music. Isso é fantástico. E a gente, daqui a pouco a gente chega nessa questão sua aí do Axé. Mas como a semente está aqui, entendeu? Eu vou falar, eu cheguei lá, mas a gente vai fazer isso aqui. Mas isso é legal, assim, eu sinto falta disso, assim, na música baiana, de você tem pérolas, né? Que eu acho que são fantásticas, né? de músicas baianas dos anos 80, que eu nunca mais ouvi, né? Eu vou cometer um risco aqui, eu sou zero de música, eu não consigo cantar nem parabéns, que eu desafino, tá? Então, mas o que eu percebo, assim, a diversidade da música baiana, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de... Eu sei que o sertanejo é maravilhoso, né? Eu adoro forró, por exemplo, né? Gonzagão, Dominguinho, mas o que eu percebo, assim, quando a gente fala da música baiana, a diversidade é muito grande. Muito grande. Eu não vejo nada parecido, nada.
né? E quando a gente fala assim, axé amigo, é um arcabouço aí que, né? Caldeirão, né? Cabe Que pega tudo, um né? bocado de coisa. Eu fiz a decoração do Carnaval de Salvador o ano passado, as coisas, e um dos desenhos que eu fiz era um trio elétrico com um copo de liquidificador em cima, assim, obviamente estilizado, né? Entrando um bocado de coisa assim, reggae, samba, rock, não sei o quê, e saía axé music na frente do trio. Tudo Porque eu pode, acho- tudo cabe. Tudo caro, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é uma característica forte da nossa música, né? Do que se toca aqui na Bahia, né? É o jeito que o baiano dança, né? Nem necessariamente o ritmo, né? Que são vários, né? E você consegue separar, né? O que é mais difícil quando você ouve, por exemplo, rádio hoje. Eu tô falando isso que vai para, tá criticando o sertanejo porque é, digamos, um baiano que gosta do axé, que faz o axé. Não, eu já escutei eles falando isso, produtores de sertanejo dizendo isso, que eles vivem um momento em que eles não conseguem mais distinguir o som de quem tá cantando o quê. Então as Ou duplas então você passam... tá me ajudando, que eu digo isso para um amigo meu que adora sertanejo, vem cá. É a mesma música ainda que... que assim, por exemplo, você tem, sei lá, 6 produtores famosos que meio que detêm esse mercado, que são donos de grandes estúdios. Tô falando pra gente chegar no nosso, pra fazer uma ponte com a axé. Então, você tem as duplas com os compositores ali que estão produzindo em Goiânia, distribuindo música para todo mundo, fazendo um modelo de letra que eles chamam muito de papo. Ah, tem que ter um papo, tem que ter um papo, tem que ter um gancho, tem que ter o... Sabe aquela coisa que você passa... Isso que é uma fórmula, né? Sabe aquele negócio que você passa no Instagram que tem alguém ensinando a postar vídeo Sim. que diz assim, você tem que ter uma chamada, você tem que segurar a audiência nos primeiros 3 segundos, aquela coisa, um efeito. Claro que é uma autoajuda, né? Então a Pra música compor, virou né? é isso aí, a fórmula tem que ter uma letra assim, então eles fazem produção em alta escala, digamos assim, as duplas com vozes próximas, porque o mercado do que está fazendo sucesso agrada aquele timbre, então naturalmente essas duplas são captadas para dentro do mercado, então fica realmente uma coisa que você não consegue distinguir uma dupla da outra. Aí quando a gente vem para cá, se você dá um play no Chiclete é uma coisa, se você dá play no Asa, uma coisa. Olodum, Timbalada, Jerônimo, se você vai lá para Netinho, enfim, o Pagode da Bahia que é gigante, Daniela Mercury, Margarete, os blocos afros, se você der play, tudo é muito próprio. Isso que é bacana, porque você está falando de DNA, de ter rico, identidade, né? É muito rico em termos de diversidade. Dentro do mesmo movimento, você tem coisas muito distintas que você fala, pô, isso é fulano, né? Isso é muito difícil de você ter, né? Cara, assim, eu nasci num centro da cidade, assim, e a percussão é uma coisa que é muito forte. Como eu te falei, eu sou zero música, mas eu ouço um tambor, assim, uma coisa que sempre me toca, me comove. A palavra é essa, me comove. É uma coisa bem forte, mais do que a guitarra, né? Apesar que eu fui da geração Beatles, né? Anos 60 ali, peguei os Beatles ali, muito forte. Mas o tambor também é uma coisa muito forte, porque assim, a gente que nasceu no centro, você tinha as festas de largo o ano inteiro. O Mercado Modelo, a gente com 13 anos, 14 anos, a gente já descia para o Mercado Modelo, ver jogo de capoeira, tomar uma cachaça com 13, 14 anos, a gente tomava, né? Você conhecia o seu Pedro, né? Sabe como é que era? Ele dava uma cachaça com o filho todo ali. Ele, né? Sabe como é que era meu pai, seu Pedro? Tomei algumas cachaças com o seu Pedro. Então, assim, isso era uma coisa muito forte aqui da Bahia, certo? E eu acho que isso cresceu e diversificou, né? Não tem como explicar. Mas você falou uma coisa aí do axézinho. Eu me lembro que você começou com uma coisa tipo axé das antigas. Foi que eu te procurei. Lembra que a gente falou assim, quando a gente entrou aqui, Pedrinho, a gente ainda não fez um trabalho junto. Falei, já fez. Na verdade, eu lhe pedi um grande favor. E Pedrinho, prontamente educado como ele é, e sempre de braço aberto, generoso, ele falou, Peixe, o que é que você precisa? Eu estava com um evento, eu queria montar um show. Na verdade, eu tinha gravado um álbum chamado Luau Bahia, onde eu fiz formatos acústicos. Deixa eu só voltar no negócio que você gosta. Dois altos. Licenciado. Eu sempre pesquisei muito o axé dentro, Val Vale, assim, Jorge Time, eu gostava de ver isso. Eu ia longe. E tinha um programa Casar, eu acho, que você ficava procurando esses negócios e aí internet. Ficava baixando cada música antiga mesmo, aparecia. E eu cheguei e fiz um CD de MP3, mas tinha música pra cacete dessa época aí. E eu saía de barco lá, uma vez ele saiu de barco comigo, só tocava isso. Ele fez, velho, você me consegue uma cópia desse CD aí que eu tô com vontade de fazer.
Você tá me devendo dinheiro, sacana? Eu que fiz a pesquisa toda. Eu que fiz a pesquisa toda pra você. Eu tive um funcionário na área gráfica chamado Val Peruna, ele sempre ouve a gente. Gente boa. Você conhece? Val gravou, fez uma exposição uma vez, ele gravou acho que 2.000 músicas de axé, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se foi 2.000 músicas. Sim. Mas não se repetia durante uma hora. Meu CD tava nessa pegada. Eu falo que ele é bom de Mas volte aí lembrar. porque ele... Então ele disse que essa pesquisa provavelmente foi o que me trouxe, eu não sei se foi para o show ou para o álbum, mas eu gravei um acústico, não estava cantando nessa época, mas a gente estava compondo, e eu gravei Luau Bahia, que era o quê? Um acústico de axé music desses clássicos mais dos Caldas, mais do início do axé. E por coincidência encontrei um cara, um amigo comum da gente, que tinha uma boate ali na Pituba que tinha show, sei lá, de quinta a domingo. E eu contei pra ele, eu gravei um álbum cantando só coisas mais clássicas do axé. Será que não dá pra gente fazer esse show aqui? Aí ele falou pra mim, como é que vai se chamar esse show? Eu não tinha isso na cabeça. Falei, bota aí Peixe canta axé das antigas. Aí foi isso que eu lhe procurei, porque eu queria tematizar o ambiente com algumas coisas, né? Com os cartazes, assim, com alguma coisa. Eu lembro que a gente estava discutindo de colocar umas TVs, passava o carnaval, vendia umas VHS com compilação dos blocos de carnaval, lembra que vendia? Sim. Não tinha isso todo ano? Raul Video. Raul Video fazia isso, exatamente. Elda, eu acho que era Elda. Pois é, aí passava um pedacinho de cada bloco, os desfiles dos blocos afro, todo um pedacinho de carnaval dos 2 circuitos, 3 circuitos. Enfim, aí eu queria botar essas TVs lá, mas isso não foi possível, na época não tinha esse conceito de LED ainda. E eu fui pra boate fazer isso, Peixe canta axé das antigas. Foi uma coisa meio que aposta deles, mas deu certo, né? Começou a ter um público ali, a gente ficou... Era pra ficar no verão, mas passou o carnaval, a gente continuou. E foi exatamente esse projeto que me trouxe de novo a ideia de voltar pra palco, depois de eu ter parado anos, depois da Baranga aí, sem estar cantando, porque a turma me via no palco cantando esse projeto, via as músicas da gente dando certo com os artistas, falou, pô, Peixe, você canta, compõe, por que você não monta seu trabalho? E aí foi por conta desse show, desse projeto aí. E fazendo uma provocação aqui, você começou cantando Axé das Antigas, que era a música dos caras que vieram antes de você. Uhum. Mas hoje, para muita gente, Axé das Antigas é a música de vocês. Mas aí eu tô falando aí desse processo todo, né? Antes de começar a cantar. Apesar de que vocês ainda 100% atuam... já tem 20 anos. Então você ainda compõe. Mas assim, eu tô falando porque eu me vejo nisso. Uma vez eu ouvi criar um grupo, Axé das Antigas. Eu fiquei imaginando que era a época lá que eu saía no Jacu, sabe? Achou que era esse repertório. Era do Cheiro de Amor. Eu digo, porra, Axé das Antigas e Cheiro de Amor foi outro dia que eu trabalhei, né? Eu imagino que vocês têm essa... Vocês vivem em 2 mundos, porque vocês fazem parte do Axé das Antigas, mas vocês atuam ainda, trabalham no carnaval. Pô, não sei Coração grandão. Tem 2 anos, 1 ano e meio só. Um ano e pouco, né? Um ano pra cá. Vocês estão compondo aí, então... Minha filha, a mais velha, tem 18 anos. Aí quando teve aquele negócio que vocês participaram, negócio de Irmã Dulce, que você... aquelas gravações de Irmã Dulce. Lá com o Durval, né? Aí tinha Dito também na história, né? Aí tem uma foto no Instagram de Dito, você, Dito e Durval. E Nanda tava passando, eu tava contando as histórias de Dito. E aí Nanda foi passando, velho, ó tio Peixe, com Dito. Aí eu fiz, sim, e esse aqui? Não sei quem é, não. Eu fiz, filha, você não sabe quem é? Ela fez, não, pai, esse aqui é Durval Leles. Ela fez... Tá vendo aí, Durval? Não sei quem é Durval. Aí eu fiz Durval e Bel, ó. Ó, pau com outro, Durval e Bel. Ela fez, pai, eu conheço o Bel por causa de suas músicas. Mas tem 18 anos. Isso é impressionante, né? Assim, com o tempo é muito dinâmico. Mas assim, mas eu acho que... Não sabe quantos 18, não. Quando foi? Tem uns 3 anos isso, não tem? De quê? De Manduce tem uns 2, 3 anos. Tem mais. Quando ela foi canonizada, uns 4 anos, talvez? Acho que um pouco foi nessa mais. época, ela tinha uns 14. Ela tinha uns 14. Meus filhos, eu tenho 4 filhos. O mais velho tem 43, a mais moça tem 21. Não conhece meu trabalho. A não ser... Tem uma geração que conhece meu trabalho, é uma geração que curte muito, assim, que vai pesquisar e tal. Mas não conhece meu trabalho, assim, do que eu... Mas quando ele fala de uma filha de 14 anos, eu até acho normal isso, porque não pula carnaval, não saiu em bloco, não saiu no Chiclete, ou no Me Abraço, ou no Nana, ou no Coco. Não teve essa vivência, então esses artistas, para essa geração de 14 anos, 15, realmente são pessoas que eles não tiveram. Mas eu acho acesso, que está mudando um pouco isso, assim, eu tenho uma sensação, eu não estou aqui sendo otimista, mas... Primeiro que, até fazer uma ressalva aqui, a Bel é um fenômeno. Renova público, eu vejo gente. Renova público. É isso?
Então, o Bel é mais velho do que eu, acho que 4 ou 5 anos. Então, deve estar aí com... Se eu tenho 68, o Bel deve estar com 72, 73 anos, por aí, né? E eu vejo as fotos do Camaleão, do Vambora, do Bloco da Quinta. Tem uma galera ali de 30 anos, 20 e poucos anos, entendeu? É impressionante isso, assim. É um cara, assim... Pra nada estudar, né? Pra nada estudar, porque não tem como... Quando o Coração Grandão te mandou, aí eu comentei com ele que apareceu um vídeo, assim, as crianças, tem 5, 6 anos, indo atrás de Bel e cantando Coração Grandão. Eu fiz, a música vai virar sucesso, porque já tem criança atrás de Bel de novo, voltando. É quando tem criança cantando. Da coreografia, né? A criança se sensibiliza mais. Inclusive, eu lembro que foi até sua filha que fez um vídeo. Quando a gente mandou a música pra Bel, faça o coração assim, depois faça o coração assim. Eu não sei se ele já estava fazendo assim, mas Beto mandou um vídeo. Da porra, fazer um desenho, porque não tinha foto, fazer um desenho com ele assim. Aí ele mandou um vídeo com a filha fazendo. Fez um monte de dança assim. Ela dançando assim, mandou o Bel. Acho que o Bel até fez piada, brincou. Tá vendo, Mani, que você que fez a coreografia? Você chega com criança, criança tem uma coisa natural que quando pega, né? Aí. Mas você falou de Durval aí, de Bel, acho que são 2 ícones do carnaval baiano, assim, né? Eu acho que tem outros, obviamente. Assim, eu sou muito fã do Olodum. Assim, o Olodum e a Timbalada, até por causa do hoje, eu sou apaixonado pelos dois. Coincidentemente, um dos fundadores do Timbalada foi meu vizinho dos Barris, que foi Cícero Menezes. Cícero Menezes. Cícero é mais moço que eu ali, uns 5, 6 anos. Ele vinha de Feira de Santana passar o verão lá na minha rua, né? Mas, obviamente, que são grupos, né, culturais, assim, o Olodum e a Timbalada não são personalizados no artista, né? É um conceito ali. Já Durval e Bel... É em cima do artista. Em cima do artista, né? E eles são 2 ícones do carnaval baiano, né? Assim, indiscutível que os caras... eu acho que disciplina, você falou de disciplina aí, Durval é um dos caras mais disciplinados que eu vi na minha vida. Ele tem todas as músicas ali escritas, né? Organizada por pauta e tal. Então aquela ideia de maluco é só... Muito. Ele é muito organizado. Quem convive com o Durval até multiplica isso por 100. No sentido de como ele é uma pessoa organizada. Eu vejo isso muito. Eu entrei aqui, Betão, brincando comigo, que eu tenho esse lado também muito metódico. Mas, por exemplo, a gente tem um Bel como uma referência, um artista muito disciplinado na questão de se cuidar e tal. Tanto que a gente vê ele fazer maratonas aí de... Literalmente, eu ia falar maratona de show, mas agora é maratona. Não é maratona ainda, mas da corrida já qualquer coisa vira maratona. Então, se reinventa, né? Então, assim, essa conta não fecharia para ele com essa longevidade de carreira se não fosse uma pessoa focada, disciplinada, que se cuida. Então, Bel é um exemplo clássico disso e Durval, eu convivo com ele assim um pouco mais por questões de estúdio e tal. E eu vejo ele me apresentar assim, como ele arruma os repertórios com cores diferentes, ele tem uma forma de organizar, por exemplo, os blocos de música muito pelos BPM, né, pelos cliques, digamos. Então, assim, cada vez que eu encontro ele me conta uma novidade. Agora fez a chupeta, né? Então, ele é um artista que é inquieto nesse sentido, mas muito disciplinado nessa questão de... meu baixista atual, Ed, trabalha com o Durval diariamente, de forma remota. Eles todos os dias, assim, 9h30, ficam conectados. Eu falei, mas vocês fazem o que exatamente? Por que tá fazendo um álbum? Porque você tem que ter um motivo para estar... Ele não, o Durval tá sempre organizando as coisas dele. Então, assim, como ele tem um legado enorme, um catálogo, ele tá sempre organizando as coisas dele. Uma vez eu trabalhando com o Durval, ali nos anos 90, já estava trabalhando há algum tempo, eu conheci o Durval desde a época do Pinel, em 82. Aí um dia ele chegou para mim com um catálogo dos trabalhos que eu já tinha feito para ele, layout, mesmo que não tinha executado. Ele tinha mais trabalho do que eu tinha. Era um classificador por ordem, entendeu? Organizado, é um cara né? muito organizado, né? Impressionante isso. Mas eu acho que isso diz muito, viu, Pedrinho, quando a gente fala de 2 ícones. Porque, assim, essas histórias não dariam certo se não tivessem, nas histórias dele, pessoas assim tão... Sim. Focadas para você, ao longo do tempo, com as oscilações que música vira e mexe tem, ou movimentos tem, os caras continuarem ali. E com perdão dos artistas, que você conhece vários, eu também conheço vários, assim... São os caras que, se eles têm que tocar 1h da tarde, meio-dia, eles estão em cima do trio, né? Então, assim, eu conheci outros muito bons, mas que necessariamente chegavam atrasados e tal. Então, às vezes, a história justifica... O que é que justifica eles estarem aí, né?
O sucesso. É isso, né? Não cai do céu, né? É trabalho, o sucesso, lógico que existe, mas uma certa dose de entrega, de sacrifício, de tudo. Tem muito trabalho. Né? Eu gosto muito de falar esses exemplos, porque eu acho que a gente tem que se mirar nesses exemplos, né? Então, quando eu também vim para esse lado, além de ser autor, de me dedicar também à carreira de cantor, eu sempre olhei muito me mirei muito nesses artistas, porque tem muitas vezes o lado que as pessoas idealizam de glamour, as coisas, mas se você não tiver dedicação, se você não estiver o tempo todo se revisitando, se reinventando, criando, produzindo, realmente é mais difícil você continuar tendo. Eu estive com o Wagner aqui recentemente, né? A gente aqui fizemos um podcast e a gente falou porque assim, eles tinham um galpão lá em Cajazeira. Eu cansei de decorar o trio lá, na época eu pintava trio, né? De madrugada, que eu trabalhava em agência, propaganda e tal, de madrugada eu ia pintar o trio. Cansei de estar lá pintando o trio, Bel morava lá. Bel aparecia lá às 3 horas da manhã. Para acompanhar, né? Para acompanhar e puxar assunto, né? Eu me lembro que uma vez Missinho tinha saído, eu falei, como é que tá, pessoal, como é a repercussão da série de Missinho? Eu não tenho mais, muitos compositores se afastaram, porque depois que Missinho saiu, entendeu? Eu me lembro que ele falou isso, assim, eu já vi essa história. Espero que ele me desmita. Não, mas, Pedrinho, assim, eu vou completar essa história sua. Eu já vi ele falar disso, que ele falou que meio que, Vadinho, a gente vai ter que fazer as músicas agora. Exatamente. Tem uma época que você olha os álbuns, tá bem Vadinho. Eu lembro ele falando 3 horas isso, da manhã, sentado no galpão, ele morava na igreja. Ainda bem que eles pararam de fazer música. Ele sentou no galpão, pra gente poder fazer. Com uma garrafa de água mineral, eu acho, alguma coisa assim, né? Pouca vez eu vi Bel beber, sei lá, não sei. Mas eu acho que é água mineral. Ele fez, Pedro, o que aconteceu? Como é que está a repercussão aí da série de Missinho e tal? E eu fui sincero, né? Ele fez, os compositores se afastaram e a gente está tendo que compor, né? A gente está tendo que compor pela primeira vez. E isso é uma superação, né? É impressionante, porque as pessoas dizem assim, vai acabar, né? Os caras saíram, vai acabar. Os caras se superaram sempre, né? E se voltando aqui, fazendo uma comparação também com o Durval, eu acho que o Durval também é um cara que se reinventa. Só que o Durval tem um outro lado, que eu acho que é um cara que inventa a trivela, né? É um cara de label, né? E que você também tem um label, assim, ele inventou a trivela e depois inventou a micareta em dó, né? Carnaval em dó e tal. Esse trio baixo, eu acho que o Durval que fez também, não foi o projeto dele? Não necessariamente, não. Acho que foi de Jonga. Foi Jonga? Não lembro. Mas eu acho que... Pranchão. Eu não lembro. Eu acho que a trivela ali, ela quebrou um pouco, ajudou com isso, porque ela trouxe esse conceito de menor. Depois do Eva, fez a Eva Nave também, que foi uma coisa a gente fez até uma música para trivela. Depois do Jonga fez que maravilhoso ali a questão no Alavonte, né? É porque o Durval no começo do Alavonte ele participou, então por isso que eu tô sem saber se foi uma ideia conjunta, Jonga Durval. Foi de Jonga. A gente chegou a fazer uma música para trivela e a gente falava na letra justamente disso, que chegou mais perto. Fica mais perto do público, mais baixo. Inventei um jeito novo de tocar e fica perto de você. Você começou a falar da história do Quero Chiclete no começo aqui do podcast, que músicas foram feitas rápido. Essa daí, Trivela Brasil, que a gente fez para Durval, pro Asa na época, a gente foi lá no Groove Studio de Durval, para mostrar umas músicas. Ele falou, mas o disco já tá fechado. Aí a gente guardou, a gente ficou até com vergonha de mostrar o CD, rapaz, guarda aí que já foi, né? Mas a gente tá querendo uma música para Trivela, vocês fariam? Eu lembro que a gente saiu de lá, foi pra casa, não lembro agora o que foi. E no dia seguinte a gente trouxe a música da Trivela. Na madrugada. Eu, você, Durval e Levi. Tá vendo aí? Você não falei de Sullivan Massada, que saiu do estúdio com pedido de Gal, foi pra casa, trouxe, a gente fez isso com o Durval. E lembrei de outra aqui, você tá falando de organização, que o bicho é organizado, né? Aí a gente mandava as fitinhas, e aí ele falou, artista tal aqui, ele já anotava assim, música 1, 2, 3, 4, pá. Aí fechava aqui, artista tal, aí anotava 5 músicas, aí botava o nome das músicas que estavam naquela fitinha. Voa rodou, Bel não gravou de primeira não, a gente mandou pra Bel e Bel não pegou não. E aí a gente começou a mandar Voa pra outros artistas também, e também não entrou. Aí não sei por que foi, Bel se encantou com Voa depois de um tempo. E Voa foi gravada por Bel. Ele pode ter testado, né? Porque ele também sempre foi um artista que gosta de testar música, o trio. Vai tocando. Que é uma coisa que chama muito na música baiana. Porque as festas no baiano tal, as pessoas só gravavam depois que eles testavam com o público, né? É isso, as festas tinham essa capacidade. Se falava muito disso, Pedrinho, dos ensaios de verão. Tipo Araqueto, lá na Rua Chile, quando começou. Sim. Porque o Araqueto começava o ensaio, sei lá, em setembro, eu não lembro. O Timbalada fez isso. Timbalada, era a Fonte do Boi. Né? O depois de Candial, mas assim, eu acho que realmente o Lodum lá tinha Femadum, mas assim, tocava nos ensaios algumas coisas e sentia, isso aqui o refrão é fácil.
você tinha a chance de testar realmente. Eu acho que Bel faz muito isso nos blocos, Um testa. laboratório, né? Um laboratório. Eu sei que um laboratório. desses artistas que eu entreguei a música, depois que Voa Voa estourou, aí fez aí, ó. Pra mim não manda Voa Voa. Aí eu comentei com ele fez, peraí. Vou Aí- procurar. Eu achei? Achou e fez aqui, ó, pergunte pra ele a sexta música que tá nessa fita aí, qual é? Cara, Eu- isso é tá uma coisa certo. interessante. Outra coisa interessante de música, assim, algumas vezes pra gente, nesse momento que o Beto falou de distribuir repertório, a gente fica naquela situação que o artista muitas vezes demora de dar uma resposta e a gente, como você mesmo disse quando você entregou a Bel, ó, só não me cobre resposta, não foi? Ele falou, Ele né? falou isso, porque realmente é chato ficar maletando, né? Esse CD do Sou Chicleteiro que Peixe falou mais cedo aí, a gente tava, segundo Pio Medrado, com 8 músicas pré-selecionadas lá no... Ficaram 5, mas eram 8, né? É. E aí a gente fez Não Vou Chorar. Aí eu lembro que eu falei, rapaz, eu não vou mandar Não Vou Chorar pra Bel. Porque vai tirar alguma nossa. Você acha que vai gravar 9? Tô achando difícil ele gravar 8. Aí mandamos pra Claudinha. Essa história que eu ia contar dessa questão da espera, Betão já tá contando que é boa essa história. Aí mandamos pra Claudinha. Aí Claudinha também não falou nada. Ficou sem falar nada. E essa história do teste aí, Bel chegou em Fortaleza, Testou, não vou chorar. ele mandou pra Bel. E aí Bel testou Não Vou Chorar. Claudinha não respondeu nada. E aí, quando chegou lá, passando pelo hotel de Claudinha, a Bel tocando Não Vou Chorar. Aí Claudinha ouviu. Na época, Claudinha tava com o Mano. O Mano Góes, lembra desse? Era o meu vizinho lá, tá, É. cara? E aí, Mano ligou pra gente, rapaz, vocês mandaram a música de Claudinha, né, pra Pra Bel? Bel. Qual é a música de Claudinha? Bom, aí fez, o que é que vai fazer com essa música agora? Não, Bel pegou, Bel vai gravar. O que é que vocês podem fazer pra... Porque Claudinha ficou chateada que era a música do verão dela, tipo, poxa, não tava sabendo que ela ia... E já tava acordado com ela, isso? Não. Não, na verdade a gente não tinha resposta. Eu comecei essa história pra dizer assim, algumas vezes a gente fica no vácuo, né? Ó, E a gente chega pode nesse. interpretar assim, pô, não me ligou pra falar, ó, separei, tá Não na me minha cobre pré-produção. resposta, também A a gente gente sabe acha se que gostou ou não não. gostou, né? Aí a gente resolveu mandar e falei, eu vou mandar pra Bel, já que ela não respondeu. Você Aí precisa Bel ter um- testou, deu certo. Quando o Bel falou, eu quero, porque... Aí a gente teve essa história que ele tá contando, que ela... Pô, e agora? Eu também gostei da música. Eu falei, poxa, mas como você não falou nada pra gente, a gente interpretou que você não tinha aprovado a música. Bel já tá com ela, mas a gente pode fazer alguma... Dá tempo de fazer uma outra? Aí ela falou, dá. Assim, tipo... até sexta-feira, era quarta ou quinta. A gente vai estar ouvindo porque já vai gravar o DVD na concha e tal. Aí a gente fez Me Chama de Amor, que acabou sendo também uma música que entrou aos 48 do segundo tempo. Inclusive, Cal conta essa história, Caladan, que essa música, o arranjo foi feito no camarim. Não dava mais tempo pra fazer. Com Com Babado Novo, o Cláudio. O ré-arranjo, né? Que aí tinha mandado de um jeito, e eles gravaram o show em 2 dias na concha. Aí o primeiro dia eles gravaram com o arranjo que eles fizeram. Eu lembro botaram- até desse show da Concha. botaram fez um um jazz, cenário, não sei o tá? quê. Cenário, é. Aí a música ficou meio devagar, e parece que Cal entrou. E fez assim, ó, Faz o seguinte, grava como os meninos mandaram aí. Tá uma E aí figura da fizeram Pedra mais Zona, ou né? menos- Outro ícone da... Fizeram mais ou menos como a gente tinha O cara mandado. que botou o Tchan aí pra fazer sucesso na Bahia, né, gente? Foi essa história bem curiosa, o Betão tá contando, porque acabou que como foram 2 dias de gravação, no segundo dia fizeram como a gente mandou, um arranjo assim, mais próximo que a gente mandou, e a gente foi na gravação no segundo dia, e foi um DVD com muitas faixas, sei lá, 20 e tantas faixas, a nossa deve ter sido a penúltima. Aí eu falei, Betão, essa música não vai andar muito não, porque Caiu. quase não foi lembrada, quase no final, e acabou sendo uma música desse álbum bem tocada, uma referência da carreira dela, né? Vou fazer uma pergunta aqui para Peixes, que é uma coisa muito específica. Eu sei que tem um produto que você se envolveu, que foi o Arém, né? Isso. Que foi também um produto icônico aqui Isso. um produto que na verdade era um bloco, um A camarote, label, uma label, tudo né? junto, Foi uma coisa bacana, né? Que foi É. um momento especial na sua carreira, né? Muito, muito. Inclusive, essa história do Arém, ela se conecta com a história do Axé das Antigas, que foi onde eu pedi sua ajuda lá com suas artes, porque nessa boate onde eu fiz esse projeto, quem fazia a social da boate eram os meninos que vieram a fundar o Arém, que era Giga, Michel Sim. e Zão. E na época tinha Thiago também, Thiago Fernandes. Eram 4 sócios. Eles faziam a social da boate. É normal você ter as pessoas promoters, né? E quando esse projeto acabou, que eu fui convidado pela Pequena Notável para ser um artista do cast deles, eu deixei de fazer esse projeto porque eu comecei a querer fazer meu próprio álbum, música autoral e tal.
E quando eu gravei esse primeiro álbum, foi logo assim, no finalzinho desse projeto do Axé das Antigas, os meninos falando, Peixe, a gente tá com a ideia de fazer um projeto chamado Harém, onde as mulheres são convidadas para o evento. Você topa cantar com a gente? Porque já me conheciam da boate. Aí eu entrei no projeto desde o primeiro ensaio, desde o começo, que começou na Fashion. Só no outro ano é que ela foi lá pro famoso Alto do Andu, lá na Paralela. E que aí o ensaio foi crescendo a ponto de virar um bloco, que ficou durante muitos anos fazendo na quinta-feira na Barra. E depois virou um camarote. Então, o Harém nasceu junto com o meu começo de carreira, com esse convite que eu tive deles. E acho que foi realmente um projeto... Ele ainda existe, porque o camarote ainda existe, lógico, mas assim, o conceito de bloco ensaio ele não continuou, mas que foi muito atrelado ao verão de Salvador, a questão que eram ensaios que a gente fazia ao longo do verão, e foi muito importante na minha carreira também, porque eu estava começando a carreira de cantor dentro de um cenário já de uma label, a gente falou da label de Duval da Trivela, então isso tudo ajuda, né, na caminhada, né? Na verdade, criou eu acho que tem uma ligação aí, umbilical, né? Que até chegar ao que você faz hoje. Eu acho que lógico, inclusive até hoje as pessoas falam assim, quando vai ter o Camarote Harém no carnaval, chega, Peixe, queria ir lá no seu camarote, as pessoas acham que eu... Eu acho que é a marca do Harém, a cara do Harém é você. Porque eu tô desde o começo, então assim, a gente passou, sei lá, 10 anos juntos, teve uma época que Tuca entrou, depois eu voltei, por mais que fosse uma marca que tivesse outros artistas circulando, eu tinha... Você falou uma coisa interessante, o pessoal confunde você e Tuca, não, né? Não, acho que não, né? assim... Não. Eu digo assim, é porque... Não é que Tuca, eu conheci Tuca roqueiro ali, né? No Diário Oficial. Diário Oficial, né? Gente boa demais. Mas assim, tem alguns produtos que vocês participaram que foram, sei lá, tiveram uma correlação ali, né? Baranga, os caras iam pro show da gente, porque a gente tocava mais música dele do que ele mesmo, do que o show dele só tocava. O Tuca foi cantar no Axézinho agora no Bonfim esse ano, eu convidei ele para participar, e ele contou essa história que o Betão tá contando. Aqui, Peixe, tu comigo, a gente se conhece desde a época do Jeremias e ele, Baranga Pintada, porque eu ia pro Pelourinho assistir o show deles, porque eles tocavam as músicas que a gente não tocava da gente, e eu queria assistir isso. E a gente gostava tanto, era tão fã dos caras, que a gente tocava no nosso repertório algumas músicas que eles não tocavam. Eu queria trazer... Isso é muito legal. Eu queria trazer Tuca aqui. Eu queria trazer o Tuca um dia aqui, pô. Aí marca Morgado e Tuca, pô. Exatamente, eu pensei nisso. E o Wilson Crachete. Pronto. O Wilson Crachete, ele fundou o bloco Eu Vou. Ele me chamou numa pizzaria que tinha na Barra Pizza e fez assim, Pedro, deu um nome aí pra um bloco, eu tô querendo botar um bloco. E eu já fazia as coisas pra ele, que ele era do Clóvis, da Polícia Militar e tal. Uhum. Aí eu digo, eu vou. Falei pra mim, não, eu vou. Ele, por que eu vou? Assim? Eu digo, porque Luiz Calda canta, eu vou pra Avenida, de Camaleão na época. Ricardo Chaves no Eva, canta o quê? Eu vou no Eva. Aí ele fez, não gostei não. Aí passamos assim a tarde toda, ele tomando Coca-Cola e eu bebendo vodka. E quem tava ali, tinha um cara cantando lá com as latinhas de cerveja assim no chão, um violão. E na pizzaria devia ter umas 4 mesas. O cara devia estar recebendo de cachê a cerveja, né? Porque não dava pra pagar o cachê dele ali. Aí no final ele fez assim, não, eu gostei de Eu Vou. Eu digo, porra, bicho, a gente levou aqui 4 horas pra você voltar, que gostou de Eu Vou. Aí fundou o bloco Eu Vou ali. Aí disse assim, rapaz, você vê que é o menino do Pinel ali que canta agora, que do Val tava cantando no Pinel. Digo, pega um cara tipo esse aí, rapaz, pra cantar no seu bloco. Ele falou, não, esse cara é roqueiro aí, só é Diário Oficial. Ano depois ele toca. Vira Jeremias e foi pro Eu Vou, Você vê que a vida dá uma volta assim, né? Então, se tu que estiver ouvindo, trazer ele aqui pra contar essa história. Não, e essa história é legal, assim, porque o Betão vai lembrar muito bem disso. A gente se sentiu habilitado a se aventurar com uma banda de axé, porque a gente viu bandas fazendo sons como Asa, que flertava com pop, como Jeremias. A gente falou, pô, é possível pra gente. Jeremias é maravilhoso, né? O primeiro disco de Jeremias. Muito, então, assim, ska, reggae. E então, assim, tinha música baiana, mas flertava com esses gêneros mais pop, porque, assim, a gente não conseguiria fazer se fosse uma coisa Tudo muito... pode. Reflexos, por exemplo, uma banda era mais raiz. Então, assim, no Vieira, a gente, por ter essa influência das bandas de pop rock, a gente achava que talvez a gente não coubesse dentro do carnaval. Quando a gente viu Asa chegar tocando Tequirize, que era uma coisa roqueira, Gabriela, pom, tocando aquela coisa assim, mais com um lado mais pop rock, e depois o Jeremias tocando o ska, aquelas coisas. A gente falou, pô, Betão, dá pra gente fazer isso. Tinha uma letra do Jeremias que eu vi assim, tem mais de 30 anos, ele dizia assim, eu não quero exclusividade, eu quero disponibilidade, eu não lembro qual é a música, né? Eu achava... essa parte não. Mas é boa. Tinha uns esquemas assim, né? Meio, sei lá. Era mais fora do script, né?
Mas eu Esses lembro, caras- por exemplo, das bandas tocando nos trios, aquelas músicas do Paralamas que eram mais nessa linha do jeito que o Jeremias gravava. Bolê, bolê, O Beijo gravou uma vez um popurrí do Paralamas. É. Pai do Netinho tem uma música, a música que eu mais gostava de Netinho Scar. cantando era Bichos Escrotos. Ele cantava Bichos Escrotos e eu achava maravilhoso. Repertório da rapaz. Calibre. E puxou da Calibre. Da Calibre. Vendendo meu peixe, é o meu peixe. A Calibre é a banda dele, né? banda de Bichos pop Escrotos, rock. ele cantava Bichos Escrotos. As bandas na tocavam barra. muito pop rock, eu lembro aquela ska também do Paralamas que... Tocavam A própria a música que o Eva virou o hino aí é um rock, né? Dos anos que é uma 80 versão, ali. né? muito. É uma música É uma versão italiana de que o Rádio italiana que Táxi veio pra carro de trouxe, táxi e então, depois, eu acho que O J. primeiro, Morbeck foi primeiro, J. né? Morbeck e depois Ricardo deu uma... Né, Ricardo achou que ia gravar, né? Tocou, Isso, mas Ricardo deu um outro arranjo, fez um outro É. arranjo e tal, que é o que o pessoal usa aí até hoje, né? até hoje. Então Virou. eu acho que teve sempre esse, pra gente aqui, quanto começo, olhar pro mercado como uma possibilidade, como a gente falou que o Caldeirão cabe todo mundo, foi lá, cabe aqui a gente também, tocando um pouco mais E pop. aproveitando essa onda aí de anos 80, 90, que tinha muito essa questão do rock, até pra gente começar a ensinar, depois eu quero que vocês toquem alguma coisa aqui, se possível, né? Eu deixei um piano aqui pra você tocar, eu soube que você é um pianista Não, excelente. mas vamos aqui. Se quiser fazer o piano, eu faço o violão. swing, Aí você o toca o swing na piano e boa toca o aqui. violão, pô. Mas assim, como é que vocês veem o carnaval, pra onde o carnaval vai, comparado com o carnaval que vocês conheceram, no caso de vocês, recente, né, que vocês são mais novos, mas assim, o carnaval que vocês viram nascer aí, vocês nasceram, com o que está acontecendo hoje e do que é o futuro, como é que vocês veem isso? Rapaz, eu tenho saudade, sabe o quê? Da Avenida 7, lá daquele carnaval lá de cima, que eu acho que tá nessa promessa de ir pra Boca do Rio, não sei o quê. Por que não volta? Parte dos artistas Eu penso sobe. assim também, mas Você assim... fala o Carnaval do Campo Grande, você fala? Você É. gosta? Eu vou falar por mim que esse ano, por exemplo, eu toquei 2 vezes no Campo Grande. 2 ou 3, gente, fiquei até na dúvida agora. Não, 2. No ano passado eu toquei só 1 e eu tenho visto nessas apresentações que eu tenho feito nos últimos 3 anos, cada vez ter mais artistas fazendo o Campo Grande mais dias. Então, por mais que exista essa conversa do outro circuito, e está existindo um fluxo também de artistas fazendo, ou via prefeitura, ou via Saltur, no caso, ou via Baiatussa, mas assim, fazendo... Não é mais Baiatussa, né? Acho que é Sulfotur agora, não sei. Sulfotur, né? Sulfotur. Mas assim, fazendo esse circuito, então assim, eu lembro que esse ano que eu fiz, tinham, sei lá, no dia 12, 13 artistas fazendo, e você tem a todo gosto, né? Então eu tenho visto esse fluxo novamente no Campo Grande, lógico que não vai ser de uma hora para outra isso, mas as pipocas que tem já uma tradição de serem feitas há alguns anos, com sequência, tem aumentado esse fluxo de adesão das pessoas que seguem os artistas que estão trabalhando há alguns anos a pipoca no Campo Grande. A exemplo do Saulo que vem fazendo isso, a exemplo do Mudei que vem fazendo isso. O Asa fez a pipoca do Asa agora. Então, Sim. assim, a galera tem se movimentado para trazer essa audiência, essa turma para o Campo Grande. E isso cria um fluxo novo, porque vai reoxigenando novamente o circuito tradicional. A gente vai vendo os blocos saírem muitos, né, tradicionais, cheios, né, esgotados na barra, os camarotes também com bom fluxo, cheios. Então eu vejo que, assim, por mais que a gente possa ter essa discussão por um podcast inteiro, eu tenho percebido, pelo menos no circuito que Betão se referiu aqui há pouco, como uma volta de movimentação de grade, de artistas indo também. Se isso vai desdobrar em camarotes irem para lá, se TVs voltarem para lá, eu não sei. Mas eu tenho visto isso acontecer novamente. E você pensa isso aí? Como eu falei do começo, né? Ele disse que é saudoso eu desse sou circuito, saudoso né? desse circuito, cara. Eu nasci no centro da cidade, então assim, o que eu percebia do centro da cidade, do circuito, né? Você tem várias vias, várias saídas, vários, né? Desafoga, né, mano? Exatamente, o Pelas circuito da vias, Barra, eu acho pelas bacana, vias. tem uma beleza ali da Barra, a ventilação, aquela coisa toda, mas sabe, você não tem para onde escapar, digamos, para um lado é mar, né? Do outro lado são as ruas. E o circuito do centro, eu acho que ele tinha essa diversidade de saídas fantásticas, assim, né? E só para vocês que são mais novos, talvez não saibam, o Carnaval de Salvador não tinha um circuito do centro. Tinha blocos que saíam do Campo Grande, Desciam na Ladeira da Barra, né? tinha um bloco que saiu de Nazaré, da Saúde, de lá do Pelourinho, de lá do Santo Antônio aí do Carmo, do Largo 2 de Julho, né? Todos os E lugares. se encontrava, né? Politeama, do Politeama tinha alguém já ouviu falar aqui daquele cara que era comediante
das escolinhas de professor Chicaniz era o Galeão Cubica. É, o do avião, né? Era aquele que era um dos maiores percussionistas da Bahia. É mesmo? Não sabia, não. Ele era fundador do bloco Previsão. Era um percussionista de mão cheia, entendeu? Isso eu não sabia. Do Previsão ia, né? Carnaval também Rony já tinha Cócegas. sido. Rony Cócegas. Ele morava no Politeama e era um percussionista maravilhoso, entendeu? Então tinha isso no carnaval. O cara saía, botava... O próprio Filho Gigante subia por ali, né? Pela... Pirana subia... Meus pais alugavam um apartamento no Carlos Gomes. Então você tinha de vários lugares chegando os blocos, né? Pronto. E aí, depois do carnaval foi... Organizando, né? Eu já peguei... Eu já me lembro do circuito. Essa parte que vem de tudo quanto é canto, eu não alcancei, não. Gente, eu queria agora que... Meu amigo Beto aqui, meu tio Beto. Meu tio. Porra. Tô mais velho, né? Esse papel, você é meu tio. Toca um piano aí, toca a música aqui no piano. 6 anos em Interdé. Você não pode dizer que vocês são grandes compositores da Bahia, são grandes compositores do Brasil. Já agradecendo também, viu, Pedrinho, o bate-papo aqui com você. E é bom que eu reencontro o Beto, a gente se vê pouco, acredite, a gente já se viu muito mais. Que tem um negócio na cara dele lá, um uísque pra mim, não me convida pra tomar. Não, por favor, Betão, vai organizar. Vai tocar seu piano. Bora, a gente vai organizar. 1, 2, 3, lá. Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem paz, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Oh, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco e não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Obrigado. Massa. Gente, bacana aí, viu?